Minha filha, eu vou te contar uma coisa que me destroçou por dentro durante mais de 50 anos, mas que precisa ser dita porque sei que tem outras mulheres passando por isso neste exato momento. Se você está me escutando agora, saiba que cada pessoa que se inscreve neste canal está ajudando a gente a alcançar mais almas que precisam ouvir essas palavras. É assim que a gente constrói uma rede de proteção, de gente que se importa de verdade. Meu nome é Francisca, tenho 86 anos e hoje resolvi abrir o peito para contar o que aconteceu comigo numa noite que deveria ter sido a mais feliz da minha vida, mas que se transformou no pior dos infernos que uma mulher pode viver. Foi numa propriedade rural no sertão da Bahia, numa família rica e poderosa, onde descobri que existem costumes tão diabólicos que nem o próprio demônio imaginaria. Costumes que destroem a alma de uma moça e que são passados de pai para filho como se fosse herança maldita. E quem está me ouvindo agora, por favor, se inscreva no canal, porque cada inscrição é uma luz que se acende para iluminar o caminho de quem está perdido na escuridão. Eu nasci em 1939, numa cidadezinha chamada Senhor do Bonfim, bem no coração da Bahia. Era um lugar pequeno, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo desde que nasce até que morre, e as novidades correm mais rápido que água descendo ladeira íngreme. Meu pai, seu Antônio, era sapateiro daqueles que faziam milagre com couro e linha. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho e o coração maior que o mundo. Minha mãe, Dona Conceição, cuidava da casa e vendia mingau de tapioca na pracinha da igreja aos domingos depois da missa das 7. Éramos pobres de dinheiro, mas nunca passamos fome do que realmente importa. Comida na mesa sempre teve, e amor então sobrava de tanto. Nossa casa era pequena, de taipa e telha de barro, mas tinha um quintal que era um pedacinho do paraíso que Deus esqueceu. Aqui na terra, minha mãe plantava de tudo que você possa imaginar: maxixe, quiabo, coentro, pimenta malagueta, mandioca. Tinha um pé de cajueiro que dava fruta do tamanho da minha cabeça, doce que só vendo, e uma cerca viva de mandacaru que no tempo da seca ficava carregadinha de flor amarela. As galinhas ciscavam soltas pelo terreiro, e de vez em quando sumia uma porque o gato do mato vinha de noite fazer estrago. Mas era uma vida boa, simples, mas cheia de paz e alegria. Eu era a mais nova de 5 irmãos. Tinha o Manuel, que seguiu o caminho do pai no concerto de sapatos, a Antônia, que se casou nova e foi morar em Salvador, o José, que desde pequeno mostrava jeito para a carpintaria, e a Benedita, que virou parteira e ajudou meio mundo a nascer nessa vida. Eu sempre fui diferente dos outros, meio sonhadora, sempre com algum livro debaixo do braço quando conseguia pegar emprestado na casa da professora. A dona Eulália, que ensinava as crianças da cidade, dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos e que seria um desperdício ficar ali plantando feijão o resto da vida. Foi ela que conversou com meus pais quando eu completei 17 anos. Disse que tinha conseguido uma vaga numa escola de secretariado em Salvador, que se eu me dedicasse direito, poderia arranjar um emprego bom num escritório, talvez até no governo do estado. Meu pai ficou meio receoso com a ideia da filha caçula ir para a cidade grande, cheia de perigos e tentações, mas minha mãe, que sempre foi mais visionária, disse que era uma oportunidade que não podia deixar passar. A menina tem talento, Antônio. Não podemos cortar as asas dela por medo nosso. Ela falou numa noite que eu fingi estar dormindo, mas escutei cada palavra da conversa deles na cozinha. E assim, em março de 1957, com uma mala de madeira amarrada com corda e o coração apertado de saudade antecipada, subi no ônibus da Aviação Caatinga rumo a Salvador. Minha mãe chorou tanto na despedida que molhou o peito da blusa toda de lágrima. Me deu um terço de contas azuis que tinha sido da minha avó materna e sussurrou no meu ouvido palavras que nunca esqueci. Vai com Deus, minha filha. Mas lembra que aqui é seu lugar no mundo e nossa porta está sempre aberta para você voltar quando quiser. Salvador, naquele tempo, era uma cidade que crescia que nem capim depois da primeira chuva do ano. Prédios subindo por todo canto, gente chegando do interior inteiro, barulho de carro, de obra, de pregão de vendedor, uma confusão danada que me deixou zonza nos primeiros dias. Fiquei hospedada numa pensão para moças trabalhadoras,
num quartinho que mal cabia uma cama de solteiro e um baú pequeno para guardar as roupas. A dona da pensão, Dona Matilde, era uma mulher rígida que não permitia visita de homem nem depois das 8 da noite, mas que cuidava das meninas como se fossem filhas de verdade. O curso de secretariado era de manhã, e à tarde eu arranjei um emprego numa loja de aviamentos no centro da cidade. O ordenado era pouquinho, mas dava para pagar a pensão, comprar umas roupas melhores e ainda mandar uns trocados para casa ajudar nas despesas. Aprendi a datilografar que nem uma danada, os dedos voando pelas teclas da máquina Olivetti como se tivessem vida própria. Em 8 meses, eu já era uma das melhores da turma e a professora sempre me elogiava na frente das outras. Foi na loja de aviamentos que conheci a Carmen, uma moça alegre de Feira de Santana, que tinha vindo para a capital com o mesmo sonho que eu: arranjar uma vida melhor, longe da pobreza do interior. Ela era extrovertida, cheia de vida, sempre com uma piada na ponta da língua para fazer todo mundo rir. Foi ela que me ensinou os jeitos da cidade grande, me mostrou onde comprar as coisas mais baratas, quais ônibus pegar para não chegar atrasada no trabalho, como se vestir para não parecer matuta recém-chegada do interior. Viramos amigas de verdade, daquelas que dividem o último pedaço de pão e guardam os segredos uma da outra sem nunca contar para ninguém. Em dezembro daquele mesmo ano, me formei no curso de secretariado e logo arranjei emprego numa repartição do governo estadual. Era assistente administrativa do chefe de departamento, um homem sisudo que exigia perfeição em tudo o que fazia, mas que me respeitava pelo meu trabalho dedicado. O salário era bem melhor, o trabalho mais respeitado, e pela primeira vez na vida inteira senti que tinha conseguido alguma coisa importante por mérito próprio. Aluguei um quartinho só para mim, pequeno mas aconchegante. Era meu cantinho sagrado onde podia sonhar com o futuro. Foi a Carmen que me convenceu a ir numa festa de São João, numa fazenda nos arredores da cidade. Francisca, você não pode ficar aí trancada nesse quarto que nem freira rezadeira. É tempo de se divertir um pouco, conhecer gente nova, quem sabe arranjar um namorado. De boa família, ela falou com aquele jeito dela de não aceitar não como resposta. A festa era na Fazenda Santa Cruz, uma propriedade da família Almeida, gente tradicional da região que todo ano fazia uma confraternização para os funcionários das empresas da capital e conhecidos da sociedade baiana. Gente, se eu soubesse o que me esperava naquela fazenda maldita, se eu pudesse voltar no tempo e me agarrar pelos ombros e gritar bem alto para não ir, eu faria isso sem pensar 2 vezes. Mas a vida não dá essas chances para ninguém, né? E talvez seja melhor assim mesmo, porque se a gente soubesse de antemão todo o sofrimento que vem pela frente, não teria coragem nem de levantar da cama de manhã. Coisa de revista, e uma vista que se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar. Chegamos no meio da tarde, quando o sol estava baixando e pintando tudo de dourado, igual aqueles filmes bonitos que passavam no cinema da cidade. Tinha música ao vivo tocando forró e samba, comida farta espalhada pelas mesas, bebida boa correndo solta, e gente elegante circulando pelos salões como se fosse baile de rei e rainha. Foi lá que eu vi ele pela primeira vez, e meu coração deu um pulo dentro do peito. Antônio Carlos Almeida, 32 anos, formado em veterinária na capital, filho único e herdeiro de tudo aquilo que meus olhos estavam vendo e muito mais. Alto, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que brilhavam quando sorria, e um jeito de falar educado que denunciava estudo e boa criação de família rica. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez no meio daquela festa, senti uma coisa esquisita no peito, como se meu coração tivesse esquecido como bater direito. Ele se aproximou com aquele sorriso que fazia qualquer moça ficar com as pernas bambas e a cabeça tonta, e puxou conversa de um jeito natural, sem pose nem arrogância de homem rico. Perguntou o que eu fazia da vida, de onde vinha, como estava achando a festa. Falava olhando direto nos meus olhos, como se naquele momento eu fosse a única pessoa importante no mundo inteiro. Dançamos algumas músicas, conversamos sobre tudo e sobre nada, e quando a festa começou a acabar e o pessoal a ir embora, ele pediu permissão para me visitar em Salvador. Posso ter a honra de escrever para a senhorita? Ele perguntou, com uma educação que me derreteu toda por dentro,
Gostaria muito de continuar nossa conversa em outras ocasiões. Eu disse que sim, sem nem pensar duas vezes, o coração batendo descompassado, já imaginando como seria receber cartas daquele homem bonito e educado que parecia ter saído dos meus sonhos mais secretos. E se essa mensagem tocou seu coração até aqui, e você quer apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão passando por situações difíceis, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar esperança a quem já perdeu as forças para continuar. Gratidão imensa de quem está aqui abrindo o coração para vocês. As cartas começaram a chegar toda semana, sempre no mesmo dia, sempre com aquela letra bonita e caprichada. Antônio Carlos escrevia sobre os livros que lia, sobre os animais que tratava na fazenda, sobre os planos que tinha para modernizar a criação de gado. Falava sobre música, sobre os lugares que conhecia e sempre terminava perguntando sobre minha vida, meus sonhos, meus medos mais profundos. Eram cartas compridas, cheias de detalhes, que eu lia e relia até decorar cada palavra, cada vírgula, cada ponto final. Carmen sempre implicava comigo quando me via com aqueles papéis na mão. Oxente, Francisca, você está parecendo uma boba apaixonada. Só falta babear em cima dessas cartas. E era verdade mesmo. Eu estava completamente enfeitiçada por aquele homem que parecia ter saído de um conto de fadas. Em 4 meses de correspondência, eu já sabia que ele gostava de ler Machado de Assis, que adorava música de orquestra, que sonhava em fazer da fazenda um exemplo de pecuária moderna no Brasil inteiro, e que tinha perdido a mãe muito nova, ficando só com o pai, o coronel Edmundo Almeida, um homem respeitado e temido em toda a região baiana. Antônio Carlos falava do pai com uma mistura de admiração e receio que eu não conseguia entender direito na época. Dizia que o coronel era um homem de tradições antigas, que preservava os costumes da família desde os tempos dos bisavós, que tinha regras rígidas sobre como as coisas deviam ser feitas na propriedade. Papai é um homem de princípios, ele escrevia numa das cartas. Às vezes pode parecer severo, mas é porque quer preservar nossa herança familiar. No 5º mês de namoro por cartas, ele apareceu em Salvador sem avisar. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava saindo do trabalho na repartição quando vi um carro preto parado na frente do prédio. Antônio Carlos desceu vestido de terno branco, com um buquê de rosas vermelhas nas mãos, sorrindo daquele jeito que fazia meu mundo parar de girar. Vim buscar minha namorada para jantar. Ele disse alto, para todo mundo que passava na rua ouvir, me deixando vermelha que nem pimentão maduro. Aquela foi a primeira de muitas visitas que mudaram minha vida completamente. Todo final de semana ele vinha à capital, sempre com alguma surpresa especial. Flores diferentes, bombons importados, livros que achava que eu gostaria de ler. Íamos ao cinema ver filme romântico, caminhávamos pela orla de Salvador olhando o mar, jantávamos em restaurantes chiques onde eu me sentia uma princesa de conto de fadas. Antônio Carlos era atencioso, carinhoso, respeitoso como poucos homens sabem ser. Nunca tentou nada impróprio, sempre me tratou como uma dama da alta sociedade. Falava dos nossos planos futuros como se eles já estivessem escritos nas estrelas do céu. Contava como seria a nossa vida na fazenda, os filhos que teríamos, a família grande e feliz que construiríamos juntos. Eu ouvia aquelas palavras e sentia que estava vivendo um sonho do qual não queria acordar nunca. 8 meses depois do nosso primeiro encontro naquela festa de São João, ele me levou para conhecer a Fazenda Santa Cruz e seu pai, o famoso coronel Edmundo. A viagem foi um misto de nervosismo e expectativa que me deixou com o estômago revirado. Antônio Carlos me tranquilizava durante todo o caminho de carro. Papai vai adorar você, Francisca. Já falei tanto de você para ele que está curioso para conhecer a moça que conquistou o coração do filho dele. Mas eu percebia uma tensão nele que não conseguia explicar direito, como se houvesse alguma coisa importante que ele não estava me contando. Algum segredo guardado a 7 chaves. A fazenda era ainda mais impressionante durante o dia, quando dava para ver tudo com clareza. Quilômetros e quilômetros de terra bem cuidada, pasto verde onde o gado pastava tranquilo, casa colonial imponente com uma varanda que dava volta completa, jardins que pareciam obra de arte feita por mãos de anjo.
Os empregados trabalhavam em silêncio, sempre cumprimentando Antônio Carlos com um respeito que beirava o medo, baixando a cabeça quando ele passava como se fosse algum tipo de realeza. O coronel Edmundo me recebeu no alpendre da Casa Grande, um homem alto e imponente, de bigode grisalho bem aparado, e olhar penetrante que parecia enxergar através da alma da gente. Vestia roupas caras, falava com autoridade e tinha aquele jeito de quem manda e não aceita contestação. Então essa é a moça que tem deixado meu filho de cabeça virada, ele disse, apertando minha mão com mais força do que o necessário, como se estivesse testando minha resistência. Antônio Carlos não fala de outra coisa há meses. Seja bem-vinda à nossa casa, menina. Sua voz era grave e imponente, do tipo que não aceita contradição nem questionamento. Durante o almoço na sala de jantar enorme, ele fez perguntas sobre minha família, minha educação, meus planos de vida. Respondi tudo com a maior educação que consegui, mas sentia que estava sendo avaliada como se fosse um animal no mercado da cidade. A esposa do coronel, Dona Eulália, tinha morrido quando Antônio Carlos era ainda menino. Então, éramos só nós três naquela mesa comprida de madeira nobre que comportaria facilmente 20 pessoas sem apertar ninguém. A conversa fluiu bem durante a refeição. O coronel contou histórias da região, falou dos negócios da família que iam de criação de gado à plantação de cacau, dos planos de expansão para outros estados. Antônio Carlos participava pouco da conversa, sempre concordando com o pai, nunca contrariando suas opiniões ou ideias. Era como se virasse uma pessoa completamente diferente na presença do pai, mais submisso, mais calado, como um menino com medo de levar bronca. Naquela noite, fiquei hospedada no quarto de hóspedes, um cômodo luxuoso com cama de dossel e móveis antigos que deviam valer uma fortuna em dinheiro. Antônio Carlos me acompanhou até a porta, deu um beijo casto na minha testa e sussurrou baixinho: "Amanhã vou mostrar toda a propriedade para você entender por que amo tanto este lugar." Mas havia alguma coisa em seus olhos, uma sombra que eu não consegui decifrar naquele momento, algo que me deixou inquieta a noite inteira. Na manhã seguinte, percorremos a fazenda a cavalo pelos caminhos de terra batida. Antônio Carlos era um excelente cavaleiro, e eu, que tinha aprendido a montar na propriedade de uns parentes quando criança, consegui acompanhá-lo sem muita dificuldade. Visitamos as plantações de cacau, as pastagens onde o gado se espalhava, tranquilo, a casa onde funcionava o beneficiamento do café. Era um mundo próspero, organizado, que funcionava como um relógio suíço bem ajustado. Tudo isso um dia será nosso, Antônio Carlos disse, parando o cavalo numa colina alta, de onde se via toda a propriedade até o horizonte. Nossos filhos vão crescer aqui, vão dar continuidade ao trabalho que meu bisavô começou há mais de 100 anos atrás. Foi ali, naquela colina abençoada, que ele me pediu em casamento. Desceu do cavalo, ajoelhou na terra vermelha e tirou do bolso uma caixinha de veludo azul marinho. Dentro, tinha um anel de diamante que brilhava como uma estrela caída do céu. "Francisca dos Santos, você aceita ser minha esposa e a futura senhora desta casa?" Ele perguntou, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Minha resposta foi sim, claro que foi sim. Mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto, mesmo com o coração batendo tão forte que achei que fosse sair pela boca. O casamento foi marcado para 6 meses depois, tempo suficiente para organizar uma cerimônia à altura do nome dos Almeida e das tradições da família. Noiva na costureira mais famosa da cidade. Ser uma Almeida é uma honra muito grande, mas também uma responsabilidade pesada. Nossa família tem costumes que remontam aos tempos do Império, tradições que devem ser preservadas e respeitadas por todas as gerações. Eu escutava educadamente, achando que se referia apenas às formalidades do casamento, aos protocolos sociais de uma família tradicional e respeitada na sociedade baiana. Como eu estava enganada, minha gente, como eu era inocente e despreparada para o que viria pela frente. Se soubesse o que realmente significavam essas tradições malditas, teria saído correndo dali e nunca mais voltado, mesmo que fosse para viver o resto da vida sozinha e pobre. Os preparativos do casamento tomaram conta da minha vida por completo durante aqueles meses.
Vestido sob medida, feito pela costureira mais cara de Salvador, flores trazidas especialmente do Rio de Janeiro, buffet preparado pelos melhores cozinheiros da região, inteira. Meus pais ficaram deslumbrados com tanta riqueza e luxo quando vieram à capital conhecer a família do noivo. Papai, sempre tão confiante no seu ofício de sapateiro, ficou pequenininho perto do coronel Edmundo. Mamãe, coitadinha, quase não conseguia falar de tão nervosa que estava com toda aquela grandeza. Sua filha está fazendo um excelente casamento, seu Antônio, disse o coronel para meu pai durante o jantar de apresentação das duas famílias no restaurante mais chique da cidade. Os Almeida sempre cuidaram muito bem das suas mulheres. Ela nunca vai passar necessidade de coisa alguma enquanto viver. Papai concordou com tudo. Agradeceu pela honra. Disse que sabia que estava entregando a filha em mãos abençoadas. Se soubesse que tipo de mãos eram aquelas, se soubesse o que me esperava. Uma semana antes do casamento, Dona Matilde me chamou para uma conversa particular e reservada. Fomos ao seu apartamento luxuoso em Salvador, um lugar elegante, cheio, de móveis antigos importados e retratos de família espalhados pelas paredes. Ela serviu chá em xícaras de porcelana fininha trazida da Europa e começou a me explicar os deveres de uma esposa Almeida com uma seriedade que me deixou desconfortável. Francisca, minha querida menina, ela disse com aquela voz doce mas firme. Nossa família tem certas tradições que podem parecer estranhas para quem vem de fora, mas são sagradas para nós há gerações e gerações. A principal delas é o respeito absoluto ao patriarca da família, ao chefe do clã. Ela falou sobre obediência, sobre nunca contrariar o coronel Edmundo, sobre aceitar as decisões da família sem questionamentos nem rebeldia. Uma boa esposa Almeida entende que o bem da família vem sempre em primeiro lugar, antes dos desejos pessoais, antes de qualquer outra coisa na vida. Suas palavras me deixaram com um nó no estômago, mas pensei que fosse apenas o jeito antiquado de uma família tradicional e conservadora. Antônio Carlos era moderno, estudado, respeitava minha opinião e meus sentimentos. Certamente não esperaria de mim essa submissão toda que a tia estava pregando. Como eu estava errada sobre tudo. O grande dia chegou numa manhã de dezembro, ensolarada e perfeita, como se o próprio céu estivesse abençoando nossa união. A capela da fazenda estava decorada com lírios brancos e rosas vermelhas, os bancos lotados de convidados elegantes que vinham de todas as partes da Bahia e até de outros estados. Meu vestido era um sonho de renda francesa e pérolas, o véu tão comprido que precisava de 2 daminhas para carregá-lo sem arrastar no chão. Caminhei até o altar de braço dado com meu pai, que tentava disfarçar as lágrimas de emoção e orgulho. Antônio Carlos me esperava no altar, lindo no seu fraque preto, os olhos brilhando de felicidade ao me ver chegando. Trocamos votos de amor eterno e alianças de ouro sob o olhar aprovador do coronel Edmundo, que ocupava o primeiro banco da capela como um rei no seu trono. Quando o padre nos declarou marido e mulher e Antônio Carlos me beijou, senti que estava vivendo o dia mais feliz e perfeito da minha vida inteira. Se soubesse que aquele beijo seria o último momento de verdadeira felicidade que teria por muito, muito tempo. A festa foi esplêndida e grandiosa, como tudo que os Almeida faziam. Mais de 500 convidados importantes, orquestra trazida especialmente de Salvador, comida francesa preparada por chefes contratados só para a ocasião. Dançamos até o sol se pôr atrás das montanhas, recebemos parabéns e presentes caros, posamos para centenas de fotografias. Eu me sentia a mulher mais feliz e realizada do mundo, casada com o homem dos meus sonhos, cercada de luxo e elegância. Quando a noite chegou e os últimos convidados foram embora de carro, Antônio Carlos me conduziu ao quarto nupcial no 2º andar da casa grande. Era um cômodo luxuoso, decorado especialmente para nossa lua, de mel, com pétalas de rosa espalhadas pela cama enorme e velas perfumadas iluminando cada cantinho do ambiente. Finalmente sozinhos, ele sussurrou, beijando meu pescoço com carinho. Mal posso acreditar que você é minha esposa agora e para sempre. Foi quando bateram na porta com 3 pancadas secas e autoritárias, que fizeram Antônio Carlos se afastar de mim imediatamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Vi seu rosto empalidecer de uma forma assustadora, uma expressão
de pavor que nunca tinha visto antes tomar conta das suas feições. Quem é? Perguntei confusa e assustada, mas Antônio Carlos já estava se dirigindo à porta com passos pesados, como um condenado caminhando para o patíbulo da morte. Se você chegou até aqui na minha história, sei que está se perguntando o que aconteceu quando aquela porta se abriu e mudou minha vida para sempre. Antes de continuar, peça para algum familiar ou amigo se inscrever no canal também, porque histórias como esta precisam chegar a mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Comente aí embaixo me contando de onde você está me escutando. Quero saber até onde minha voz está chegando para levar consolo e esperança. E se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, saiba que não está sozinha nessa caminhada. Quando Antônio Carlos abriu aquela porta maldita, meu sangue gelou nas veias como água virando gelo. Era o coronel Edmundo, ainda vestido com o terno escuro do casamento, mas com uma expressão no rosto que nunca tinha visto antes em homem algum. Não era mais o sogro educado que me cumprimentava com cortesia durante o dia. Era um homem completamente diferente, com olhos frios como pedra e um sorriso que me deu arrepios da cabeça aos pés. Boa noite, meus filhos queridos, disse com uma voz calma que contrastava terrivelmente com o terror que começava a tomar conta de mim. Peço licença para entrar. Temos um assunto muito importante a tratar. Nesta noite especial, Antônio Carlos recuou como se tivesse apanhado na cara, permitindo que o pai entrasse no quarto sem nenhuma resistência. O coronel fechou a porta atrás de si com cuidado e caminhou pelo cômodo como se fosse o dono de tudo, que de fato era. Seus olhos percorreram o quarto devagar. Notaram meu vestido parcialmente desabotoado nas costas, a cama preparada para nossa primeira noite como marido e mulher. Que lindo quarto nupcial, comentou com aquele tom que me gelava por dentro. Perfeito para o que vamos fazer agora mesmo. Pai, Antônio Carlos começou com a voz trêmula como folha no vento. Talvez pudéssemos conversar amanhã pela manhã, mas o coronel ergueu a mão, silenciando o filho com um gesto autoritário que não aceitava contestação. Antônio Carlos, meu rapaz, você conhece nossas tradições sagradas. Sabe que este momento é fundamental para a nossa família. Não podemos deixar para amanhã algo que deve ser feito hoje, na noite de núpcias. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas o medo começava a crescer dentro de mim como uma planta venenosa. O coronel se aproximou de mim, parando a apenas um passo de distância. Sua presença era intimidadora e opressiva como um peso no peito. Francisca, minha querida nora, disse, colocando a mão no meu rosto de uma forma que deveria parecer paternal, mas que me causou nojo imediato. Agora você é uma Almeida, e ser uma Almeida significa honrar tradições que existem há mais de 100 anos na nossa família. Seu toque era áspero, possessivo, completamente diferente das carícias gentis de Antônio Carlos. Não entendo, senhor, consegui dizer com a voz saindo como um sussurro assustado. Que tradições são essas? O sorriso do coronel se alargou de uma forma terrível, mas não chegava aos olhos que permaneciam frios como gelo. Ah, minha querida menina, é uma tradição muito especial e sagrada, uma tradição que simboliza a continuidade da nossa linhagem, a transferência de poder de uma geração para a outra. Ele fez uma pausa, saboreando o momento como um predador que brinca com sua presa indefesa. O patriarca da família tem o direito ancestral de ser o primeiro a conhecer intimamente a nova mulher que entra para o clã. As palavras dele ecoaram no quarto como um trovão, e por um momento pensei ter ouvido errado, que era algum pesadelo terrível. Olhei para Antônio Carlos, esperando que ele risse, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, mas Antônio Carlos não ria. Estava pálido como um defunto, os olhos pregados no chão, as mãos tremendo ao lado do corpo como folhas no vento. Conseguir me olhar nos olhos. Todas as mulheres da família passaram por isso. Minha mãe, minhas tias, minhas primas. É assim que as coisas sempre foram feitas aqui na fazenda. Senti o mundo girar ao meu redor, as pernas bambas, a bile subindo pela garganta. Você está me dizendo que sabia disso? Que me trouxe aqui sabendo que isso ia acontecer? Minha voz saiu carregada de horror e traição. É apenas uma noite, Francisca. Antônio Carlos continuou como se estivesse tentando se
convencer também. Depois seremos apenas nós dois para sempre. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é para todos nós. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo sair da boca do homem que achava que amava. O homem com quem tinha sonhado construir uma família estava me entregando para o próprio pai como se eu fosse um objeto, uma propriedade da família. O coronel observava nossa conversa com satisfação sinistra, como quem assiste a uma peça de teatro já ensaiada, muitas vezes antes. Vejo que Antônio Carlos já explicou nossa tradição sagrada, disse se aproximando ainda mais de mim. Agora, minha querida menina, espero que seja mais compreensiva que algumas outras que vieram antes de você. Suas palavras me fizeram perceber com horror que outras mulheres tinham passado por aquele inferno, que aquela família monstruosa perpetuava aquele crime há gerações e gerações. Eu não vou fazer isso, declarei, tentando colocar firmeza numa voz que tremia de medo e indignação. Isso é criminoso, é uma aberração. Vou embora daqui agora mesmo. Dei um passo decidido em direção à porta, mas o coronel foi mais rápido. Agarrou meu braço com uma força brutal, seus dedos afundando na minha pele como garras de animal selvagem. Acho que você não entendeu bem a situação, menina, disse, e agora sua voz havia perdido qualquer fingimento de gentileza. Não é uma questão de escolha, é uma questão de honra, de dever familiar que não pode ser quebrado. Tentei me soltar com todas as forças, mas ele era muito mais forte que eu. Antônio Carlos, me ajude! Gritei para meu marido, mas ele continuava paralisado como uma estátua de sal. Por favor, não deixe isso acontecer comigo. O coronel riu com crueldade, um som terrível que ecoou pelas paredes do quarto. Antônio Carlos sabe qual é o lugar dele nesta família. Ele não vai interferir numa tradição sagrada que existe desde antes dele nascer. Puxou-me com força, me obrigando a sentar na borda da cama. Agora seja uma boa menina e aceite seu destino como todas aceitaram antes de você. Foi então que algo dentro de mim se rompeu como uma corda esticada demais. Toda a educação, toda a submissão que tinha aprendido durante a vida desapareceu numa explosão de fúria e desespero. Mordi a mão do coronel com toda a força que tinha, até sentir o gosto salgado de sangue na minha boca. Ele soltou um grito de dor e me largou por um momento, tempo suficiente para eu correr até a penteadeira e pegar uma tesoura de costura que estava sobre o móvel. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, se você sente que essa luta ressoa com algo dentro de você, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece nossa missão de continuar trazendo histórias de coragem para quem mais precisa ouvir. Obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. Toque em mim de novo e juro que enfio isto no seu pescoço, gritei, apontando a tesoura para ele com as mãos tremendo. O coronel segurava a mão ferida, olhando para mim com uma mistura de surpresa e raiva que nunca tinha visto em rosto humano. Você mordeu minha mão, sua cachorra insolente, rosnou como um animal ferido. Vai pagar muito caro por essa afronta à família. Mas eu não estava mais com medo naquele momento. Estava com uma raiva tão grande que parecia me dar forças sobrenaturais. Saia deste quarto agora mesmo, ordenei com a tesoura firme na minha mão. Ou eu grito tão alto que todos os empregados desta fazenda vão saber que tipo de tradição maldita vocês têm aqui. O coronel me olhou com desprezo, mas havia algo novo em seus olhos pela primeira vez. Estava calculando riscos, medindo consequências. Você não entende as consequências do que está fazendo, menina teimosa, disse lentamente. Ninguém desafia um Almeida e sai impune dessa ousadia. Então me mate agora mesmo, respondi sem baixar a tesoura, porque enquanto eu estiver viva e respirando, não vai encostar um dedo sequer em mim. Antônio Carlos finalmente ergueu os olhos, parecendo acordar de um transe terrível. Pai, talvez pudéssemos... Mas o coronel o silenciou com um olhar fulminante que poderia matar. Você é fraco, Antônio Carlos. Sempre foi um covarde. Deixou essa menina de cidade pequena subir a cabeça. Cuspiu no chão com nojo. Muito bem, Francisca. Você venceu esta batalha, mas a guerra está longe de acabar. Você vai descobrir o que significa desafiar nossa família. Saiu do quarto batendo a porta com força que fez a casa inteira tremer, deixando-me sozinha com Antônio Carlos.
Meu marido tentou se aproximar, mas recuei ainda empunhando a tesoura como uma arma. Não chegue perto de mim, disse com uma frieza que não sabia que possuía. Você me traiu da pior forma possível. Me trouxe aqui como um cordeiro para o matadouro. Antônio Carlos começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto como um menino castigado. Eu te amo, Francisca. Não. Queria que fosse assim, mas é a tradição da família desde sempre. Tradição? Gritei com toda a força dos meus pulmões. Isso não é tradição, é crime, é barbárie da pior espécie. E você é cúmplice de tudo isso. Sentei numa poltrona longe da cama, a tesoura ainda na mão, vigiando a porta com atenção. Não vou dormir esta noite, e amanhã bem cedo vou embora desta casa de demônios. Antônio Carlos implorou, chorou, tentou se explicar com 1000 desculpas, mas eu não queria mais ouvir uma palavra sequer. O homem que tinha amado, que achava que conhecia, era um estranho covarde que me entregaria para o próprio pai para manter as tradições podres de sua família maldita. Passei a noite toda acordada naquela poltrona, esperando que o coronel voltasse para tentar de novo, mas ele não apareceu. Antônio Carlos dormiu vestido numa cadeira do outro lado do quarto, sem nem tentar se aproximar de mim. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, me levantei e comecei a arrumar minhas poucas coisas na mala. Onde você vai? Antônio Carlos perguntou com a voz rouca de quem chorou a noite toda. Para longe de você e desta família de demônios, respondi sem olhar para ele. E nunca mais quero ver vocês na minha vida. Descendo as escadas com minha pequena mala de madeira, encontrei alguns empregados já acordados, preparando o café da manhã. Uma delas, uma senhora de meia idade chamada Benedita, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia tristeza profunda em seus olhos, mas também algo que parecia compreensão e até admiração. A senhorita vai embora? Perguntou baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Vou sim, respondi com firmeza. E nunca mais volto. Ela assentiu lentamente, como quem entendia muito bem a situação. Que Deus a proteja na estrada, sussurrou, e que a abençoe por ter tido coragem. Naquelas palavras simples de uma empregada humilde, entendi que não era a primeira vez que ela presenciava aquela situação terrível. Quantas outras mulheres tinham passado por aquele quarto? Quantas tinham sucumbido àquela tradição maldita? Quantas tinham conseguido resistir como eu? Saí daquela fazenda caminhando pela estrada de terra vermelha debaixo do sol forte da manhã, carregando apenas uma mala e uma determinação férrea de nunca mais olhar para trás. Não sabia então que escapar daquela casa seria apenas o começo de uma longa jornada, cheia de obstáculos, que os Almeida não desistiriam facilmente de me perseguir, que teria que lutar muito mais antes de encontrar a paz que tanto procurava. Mas naquele momento, caminhando pela estrada empoeirada com os pés doloridos dentro dos sapatos de noiva, o vestido simples que tinha trocado já sujo de poeira vermelha, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Era dona de mim mesma novamente, livre para escolher meu próprio destino. Comprei uma passagem para Salvador com o pouco dinheiro que tinha na bolsa, guardado para emergências. O funcionário me olhou com estranheza. Uma mulher sozinha, sem aliança no dedo, fugindo no dia seguinte ao que claramente tinha sido seu casamento. Durante toda a viagem de volta à capital, fiquei pensando no que diria para Carmen, para os colegas de trabalho, para todos que tinham me visto casar com tanta alegria no dia anterior. Como explicar que meu casamento tinha durado menos de 24 horas? Como contar que o homem que achava que amava tinha tentado me entregar para o próprio pai como se fosse gado? Decidi que contaria uma versão resumida da verdade, que tinha descoberto algo terrível e inaceitável sobre a família do meu marido, e que não podia continuar casada. Carmen me recebeu de braços abertos em seu quartinho de pensão, sem fazer muitas perguntas no primeiro momento. Viu meu estado deplorável, meus olhos vermelhos de tanto chorar durante a viagem, e simplesmente me abraçou forte como uma irmã de verdade. Oxente, menina, o que foi que aconteceu? Ontem você estava radiante de felicidade no casamento, hoje está aqui parecendo que viu o capeta em pessoa. Contei para ela uma versão editada dos fatos, apenas que tinha descoberto tradições da família que não conseguia aceitar de forma alguma. Carmen era esperta,
Percebeu que havia muito mais por trás da minha fuga repentina, mas respeitou meu silêncio e não insistiu em saber detalhes. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida até então. Voltei para o trabalho na repartição, tentando fingir normalidade, mas todos sabiam que alguma coisa tinha dado muito errado no meu casamento. As fofocas corriam soltas pelos corredores. As pessoas sussurravam quando eu passava. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida sobre o que teria acontecido. Meu chefe, seu Valdemar, me chamou para uma conversa particular e disse que se eu precisasse de uns dias de licença para resolver minha situação pessoal complicada, podia contar com ele. Sei que não é fácil para uma moça passar por isso, disse com bondade. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. 3 semanas depois da minha fuga, Antônio Carlos apareceu na repartição. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Pediu para falar comigo em particular, e contra meu melhor julgamento, aceitei conversar com ele num café próximo, mas só porque tinha curiosidade de saber o que ele queria. Francisca, por favor, me escute, começou com a voz embargada de emoção. Eu sei que cometi um erro terrível, que deveria ter te contado sobre a tradição antes do casamento, mas eu te amo de verdade e não conseguia imaginar minha vida sem você ao meu lado. Amor? Respondi com amargura que queimava a garganta. Você chama de amor me entregar para seu pai como se eu fosse um animal? Você sabia exatamente o que ia acontecer e mesmo assim me levou para aquela armadilha. Antônio Carlos baixou a cabeça envergonhado, como um menino que apanhou fazendo travessura. Eu achei que você entenderia com o tempo, que aceitaria como todas as outras mulheres da família aceitaram ao longo dos anos. Pensei que depois de uma noite, tudo voltaria ao normal entre nós. Suas palavras me deixaram ainda mais furiosa. Normal? Você acha que existe algo normal nessa barbárie que vocês fazem? Ele tentou se explicar melhor. Disse que desde pequeno tinha crescido, ouvindo que aquela era a tradição sagrada da família, que todas as mulheres Almeida passavam por isso, que era parte dos costumes ancestrais que não podiam ser quebrados. Meu pai me disse que quando chegasse minha vez de me casar, eu entenderia a importância daquele ritual para manter a união da família. Falava como se estivesse tentando se convencer de que não era um monstro. Mas quando vi você lá com tanto medo, tão assustada e revoltada, percebi que estava errado, que nada justifica o que íamos fazer com você. Íamos! Gritei sem me importar com os olhares curiosos dos outros clientes do café. Vocês iam fazer, Antônio Carlos. Eu era apenas a vítima indefesa. Me levantei para sair, mas ele segurou meu braço com desespero. Por favor, Francisca, me dê uma chance de consertar isso tudo. Rompi com meu pai. Saí de casa para sempre. Estou morando numa pensão aqui em Salvador. Podemos recomeçar. Longe da família, longe de tudo isso que aconteceu. Olhei para aquele homem que um dia achei que amava e vi apenas um covarde tentando fugir das consequências dos próprios atos. Antônio Carlos, você me traiu da pior forma possível. Me vendeu como uma escrava para satisfazer as tradições podres da sua família. Soltei meu braço de suas mãos com força. Nunca mais quero ver você na minha vida. E se aparecer aqui de novo, chamo a polícia. Saí do café sem olhar para trás, deixando-o sentado sozinho com sua culpa e seus remorsos tardios. Foi a última vez que falei com ele, embora não fosse a última vez que os Almeida tentariam interferir na minha vida. 1 mês depois começaram os problemas sérios no trabalho. Meu chefe, que sempre tinha sido compreensivo e justo, de repente ficou frio, distante, hostil. Comecei a receber tarefas impossíveis de cumprir nos prazos dados, críticas constantes por erros que não existiam, pequenas humilhações diárias que deixavam claro que eu não era mais bem-vinda naquele lugar. No início, pensei que fosse coincidência, mas logo percebi que havia dedos poderosos e influentes por trás daquela perseguição sistemática. A confirmação veio quando Carmen me contou que tinha ouvido fofocas de que o coronel Edmundo tinha conexões políticas importantes na capital, que era amigo pessoal de vários chefes da administração estadual. Francisca, eu acho que eles estão tentando te prejudicar no trabalho para te obrigar a voltar. Ela me disse numa tarde em que cheguei em casa chorando depois de mais um dia de humilhações. Você precisa procurar outro emprego antes que te mandem embora sem explicação.
Mas arranjar outro trabalho não foi nada fácil. Sempre que eu ia bem numa entrevista, sempre que parecia que conseguiria uma vaga boa, algo dava errado no último momento. Lamentamos, mas decidimos contratar outra pessoa. A vaga foi preenchida internamente. Não temos mais necessidade do cargo. As desculpas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo. Porta fechada na minha cara. Comecei a suspeitar que meu nome estava numa lista negra, que onde quer que eu tentasse trabalhar, alguém fazia uma ligação desencorajando minha contratação. A situação financeira ficou insustentável rapidamente, sem trabalho fixo, sobrevivendo de uns bicos de datilografia que conseguia aqui e ali, não conseguia mais pagar a pensão onde morava. Tive que me mudar para um quarto ainda menor, num bairro mais distante e perigoso, dividindo o banheiro com outras 6 pessoas. A comida ficou mais simples, mais escassa, chegando ao ponto de haver dias em que sobrevivia apenas com pão amanhecido e café com leite aguado. Mas o pior não era nem a dificuldade financeira que me apertava. Era o medo constante de que os Almeida aparecessem na minha vida novamente, para terminar o que tinham começado. Várias vezes tive a sensação terrível de estar sendo seguida na rua. Sombras que desapareciam quando eu olhava, carros que pareciam me acompanhar por várias quadras, homens estranhos que apareciam nos lugares que eu frequentava. Pode ter sido paranoia da minha cabeça perturbada, mas depois de tudo o que tinha passado, não conseguia mais me sentir segura em lugar nenhum. Foi numa dessas noites de insônia e medo que tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Escrevi uma carta para meus pais contando que meu casamento tinha terminado e que eu precisava voltar para casa por um tempo indefinido. Não entrei em detalhes sobre o que tinha acontecido de verdade. Apenas disse que Antônio Carlos e eu éramos incompatíveis e que tinha sido melhor descobrir isso cedo, antes de ter filhos. A resposta de mamãe chegou por telegrama 2 dias depois. Volta para casa, filha. Tua cama está te esperando. Voltei para Senhor do Bonfim numa manhã chuvosa de março, 8 meses depois de ter saído dali como uma noiva radiante e esperançosa. Papai me esperava na estação, rodoviária, mais velho, mais curvado pelo peso dos anos, mas com o mesmo sorriso carinhoso de sempre. Não fez perguntas sobre o que tinha acontecido com meu casamento. Apenas me abraçou forte e disse: "Bem-vinda de volta, minha filha. Casa é casa. Não importa o que aconteça lá fora nesse mundo louco." Mamãe chorou quando me viu chegar. Não de tristeza, mas de alívio por ter a filha caçula de volta para casa. Preparou meu prato preferido no jantar, galinha caipira com pirão de farinha, e ficou me olhando comer como se quisesse ter certeza de que eu era real, de que estava mesmo ali com elas. Magra demais, ela resmungou enquanto servia mais comida no meu prato. "Vou cuidar para você engordar um pouquinho e ficar forte de novo." Naquela noite, dormindo na minha cama de solteira, no meu quarto de menina, senti uma paz que não sentia há muitos meses. Mas eu sabia que aquilo era apenas um refúgio temporário para curar as feridas. Não podia ficar para sempre na casa dos meus pais, vivendo como uma filha fracassada que voltou para o ninho depois de um casamento desfeito. No quarto, com suas mãos ásperas no meu rosto, com Antônio Carlos me entregando como um objeto sem valor. Acordava suando frio, o coração disparado, a sensação horrível de que ele estava ali no quarto comigo, me observando na escuridão. Mamãe várias vezes teve que me acordar, porque eu gritava dormindo, chamando por socorro. "Pesadelo, filha?" Ela perguntava preocupada, fazendo carinho no meu cabelo como quando eu era criança. "É só pesadelo, mãe." Eu respondia sem coragem de contar a verdade sobre os demônios que me perseguiam todas as noites. Como explicar para aquela mulher simples e pura o horror que tinha vivido? Como contar que existiam homens capazes de tanta maldade? Lentamente, com o carinho infinito da família e a paz da cidade pequena, comecei a me curar das feridas invisíveis. Ajudava a mamãe com os doces de tapioca que ela vendia na feira semanal. Passava as tardes conversando com papai na oficina de sapatos, ouvindo histórias dos tempos antigos. Voltei a frequentar a missa de domingo na igrejinha da cidade, onde encontrava os amigos de infância que tinham ficado por ali. Alguns faziam perguntas discretas sobre meu casamento desfeito, mas a maioria respeitava meu silêncio e apenas se alegrava por me ter de volta no meio deles.
Era bom estar entre gente simples, gente boa, que não tinha maldade no coração nem tradições diabólicas para cumprir. Foi numa dessas tardes tranquilas, ajudando mamãe a fazer rapadura na cozinha, que ela finalmente tocou no assunto que estava evitando há meses. Francisca, minha filha, disse mexendo o tacho de cobre com a colher de pau. Eu sei que você não quer falar sobre o que aconteceu com seu casamento, mas se precisar desabafar com alguém, sua mãe está aqui de braços abertos. Seus olhos bondosos me encorajavam a falar, me davam força para dividir o peso que carregava sozinha. Mas como eu podia contar para aquela mulher simples e religiosa o horror que tinha vivido? Foi só incompatibilidade mesmo, mãe. Menti mais uma vez, sentindo o coração apertar. Às vezes a gente acha que conhece uma pessoa e descobre que estava completamente enganada sobre ela. Ela assentiu devagar, mas percebi que não estava convencida com minha explicação. Só quero que saiba que não tem nada que você possa ter feito que faça você ser menos querida por nós. Seja o que for que aconteceu, você sempre será nossa menina preciosa. Suas palavras me emocionaram tanto que comecei a chorar ali mesmo na cozinha, e ela me abraçou sem entender bem porquê, mas com todo o amor do mundo. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração até aqui, considere clicar no Valeu Demais. Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz e esperança para todos que precisam. Agora, deixe eu continuar contando como encontrei forças para seguir em frente. 2 anos depois do meu retorno, a vida tinha tomado um rumo mais tranquilo. Eu dava aulas particulares para as crianças da cidade que tinham dificuldade na escola, ensinando a ler e escrever, fazendo contas básicas. Era pouco dinheiro, mas honesto, e me dava uma sensação de propósito que estava faltando na minha vida. As crianças me adoravam, e eu descobri que ensinar era realmente minha vocação verdadeira. Foi numa manhã de setembro que ele apareceu na cidade, um homem diferente de todos que já tinha conhecido, que me ensinaria o que é amor de verdade, sem condições nem tradições malditas. Eu estava voltando da feira com as compras da semana quando vi um caminhão quebrado na beira da estrada. Um homem de macacão sujo mexia no motor, claramente tendo problemas para consertar o veículo sozinho. Era alto, forte, de cabelos escuros, já com alguns fios grisalhos nas têmporas, e mesmo sujo de graxa e óleo, tinha um ar respeitável e honesto. Precisa de ajuda? Perguntei parando ao lado do caminhão. Ele ergueu a cabeça e sorriu. Um sorriso honesto, sem malícia, nem segundas intenções. Obrigado pela oferta, dona moça, mas é problema de motor mesmo. Vou ter que esperar o mecânico chegar de Feira de Santana. Sua voz era grave, pausada, com sotaque do interior que me trouxe uma sensação estranha de familiaridade e segurança. Se quiser, pode esperar lá em casa. Minha mãe sempre tem café fresco e um prato de comida para oferecer a quem precisa. Foi assim, com um convite simples para um café, que começou a história de amor, mais bonita e verdadeira da minha vida inteira. Aquele homem se chamava João Batista dos Santos, tinha 45 anos, era caminhoneiro e viúvo há 7 anos. Tinha perdido a esposa num parto complicado junto com o bebê que ela esperava, e desde então vivia sozinho, rodando as estradas do Brasil, levando carga de um canto ao outro, tentando esquecer a dor da perda. Durante o café na nossa cozinha, ele contou sua história com uma simplicidade tocante que me emocionou. Falava da saudade da esposa, dos sonhos que tinham construído juntos, de como tinha ficado perdido depois da tragédia. Mas a vida ensina a gente que não adianta ficar parado no passado, chorando o que não volta mais, disse, tomando o café que mamãe tinha servido. Temos que seguir em frente, carregar as boas lembranças no coração, mas não deixar que a tristeza tome conta de tudo. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um sino tocando na hora certa. Ali estava um homem que também tinha sofrido, que também tinha perdido, mas que tinha escolhido seguir em frente com dignidade e sem amargura. Não havia revolta em sua voz, nem desejo de vingança, apenas uma aceitação serena das voltas que a vida dá. E a senhorita? Perguntou educadamente, tirando o chapéu da cabeça. É casada? Tem família? Sou viúva também. Respondi usando a versão oficial da minha história que tinha criado para me proteger. Meu marido morreu num acidente há alguns anos.
Ele assentiu com compreensão, sem fazer perguntas indiscretas nem demonstrar curiosidade mórbida. O mecânico demorou 3 dias para chegar na cidade, e durante esse tempo, João Batista ficou hospedado na pensão da Dona Maria, mas passava quase todo o tempo na nossa casa. Papai gostou dele imediatamente, vendo que era homem trabalhador e honesto. Ajudava papai a consertar o portão da frente que estava caindo aos pedaços, trabalhava com as mãos como um artista, conhecia de tudo um pouco e tinha uma paciência infinita para explicar as coisas. No segundo dia, mamãe o convidou para almoçar conosco. Não é cristão deixar o homem comendo na pensão quando a gente tem comida de sobra, ela disse. Durante o almoço, ele contou histórias das estradas, dos lugares que conhecia, das pessoas que encontrava pelo Brasil afora. Falava sem pressa, escolhendo as palavras com cuidado, e tinha um jeito de contar que fazia até as coisas mais simples parecerem interessantes e importantes. No terceiro dia, ele me convidou para caminhar pela pracinha da igreja depois do jantar. Se a senhorita não se importar, disse tirando o chapéu educadamente, gostaria de conversarmos um pouco mais antes de eu partir amanhã. Aceitei sem hesitar, e fomos andando devagar pelas ruas de terra da cidade, conversando sobre tudo e sobre nada, sentindo uma conexão que não conseguia explicar. Ele perguntou sobre meu trabalho com as crianças, demonstrou interesse genuíno pela educação, disse que achava admirável uma mulher que se dedicava a ensinar. Sabe, Dona Francisca, disse parando debaixo de um pé de flamboyant que estava florido. Faz muito tempo que não converso com alguém que me faça sentir tão à vontade assim. A senhorita tem um jeito especial de ouvir, de fazer a pessoa se sentir importante e respeitada. Senti o rosto esquentar com o elogio sincero. Havia algo naquele homem que me desarmava completamente, que me fazia esquecer de todos os medos e traumas que carregava. Era diferente de Antônio Carlos, que falava bonito, mas escondia monstros por trás das palavras doces. João Batista era transparente, verdadeiro, sem máscaras nem fingimentos. Na manhã seguinte, quando o caminhão estava pronto e ele se preparava para partir, João Batista me procurou para se despedir. Dona Francisca, sei que mal nos conhecemos, mas gostaria muito de manter contato com a senhorita. Posso escrever algumas vezes? Disse sim sem hesitar, e ele me deu o endereço de uma pensão em Salvador, onde sempre ficava quando estava na capital, fazendo entregas. As cartas começaram a chegar toda semana, mas eram completamente diferentes das que Antônio Carlos me mandava anos antes. João Batista escrevia de forma simples, sincera, contando sobre as viagens, as cidades que visitava, as pessoas que conhecia pelo caminho. Mas o que mais me tocava era como ele falava de mim, sempre com respeito imenso, sempre perguntando sobre minha saúde, meu trabalho, minha família. Nunca forçava intimidade, nunca fazia promessas grandiosas que não podia cumprir. Era um homem de palavra que dizia apenas o que realmente sentia no coração. Hospedado na pensão, mas passava quase todo o tempo em casa, ajudando o papai na oficina, conversando com mamãe na cozinha, me acompanhando nas aulas que eu dava para as crianças. Foi nessa segunda visita que comecei a perceber que estava me apaixonando de novo, mas era um amor completamente diferente do que tinha sentido por Antônio Carlos. Era mais maduro, mais sereno, baseado no respeito e na admiração mútua verdadeira. João Batista me tratava como uma dama, mas também como uma companheira, alguém cuja opinião ele valorizava de verdade. Nunca tentou me beijar ou me tocar de forma inadequada. Era um perfeito cavalheiro em todos os momentos. Uma tarde, quando estávamos sentados na varanda tomando limonada e vendo o movimento da rua, ele me fez uma pergunta que estava esperando há tempos. Dona Francisca, posso perguntar como foi que seu marido morreu? Era a hora de decidir se contaria a verdade ou manteria a versão oficial da história que tinha criado. Olhei para aqueles olhos bondosos e decidi confiar nele completamente. Contei tudo desde o começo, desde o casamento até a fuga da fazenda, desde a perseguição até a morte de Antônio Carlos num acidente de carro 2 anos depois. João Batista me ouviu sem interromper uma vez sequer, sem julgar, apenas segurando minha mão quando as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Quando terminei de contar, ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse processando tudo o que tinha ouvido. Francisca,
disse finalmente, e foi a primeira vez que me chamou só pelo nome, sem o Dona. O que aconteceu com você foi uma monstruosidade que não tem perdão, mas quero que saiba que isso não muda absolutamente nada do que sinto. Na verdade, me faz admirá-la ainda mais do que já admirava. Você é a mulher mais corajosa que já conheci na minha vida. Aquela noite, ele me pediu oficialmente em namoro. Não foi nada romântico como nos filmes do cinema. Não teve ajoelhada, nem anel de diamante caro. Foi simples e sincero, como tudo que ele fazia na vida. Francisca, eu sei que ainda está se curando de feridas muito profundas. Não tenho pressa nenhuma, posso esperar o tempo que for necessário, mas gostaria de ter o direito de cuidar de você, de estar ao seu lado nessa caminhada. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. 3 anos de cartas, de visitas regulares, de um amor que crescia devagar e sólido como uma casa bem construída. João Batista nunca pressionou, nunca exigiu nada que eu não estivesse pronta para dar. Respeitava meus medos, minhas limitações, meu tempo de cura das feridas invisíveis. Quando eu tinha pesadelos com o coronel Edmundo, ele segurava minha mão e ficava acordado comigo até o dia clarear, fazendo carinho no meu cabelo e sussurrando palavras de conforto. O casamento foi exatamente como eu sonhava que deveria ser. Simples, na igrejinha da cidade, com Padre Antônio celebrando a cerimônia. Não havia luxo nem ostentação, apenas amor verdadeiro e a bênção das pessoas que realmente importavam para nós. Mamãe chorou de alegria durante toda a cerimônia. Papai entregou minha mão para João Batista com um orgulho que nunca vou esquecer. Nossa lua de mel foi uma viagem de caminhão pelo interior da Bahia, visitando cidades pequenas, conhecendo gente simples e boa, parando em pensões modestas pelo caminho. Foi perfeita, porque estávamos juntos descobrindo o mundo um do outro sem pressa, sem pressão, sem tradições malditas para cumprir. Na primeira noite, como marido e mulher, João Batista foi de uma delicadeza infinita, respeitando meus medos, me fazendo sentir amada e respeitada de verdade. Era tão diferente do que eu tinha imaginado que seria depois do trauma que vivi. Com ele, descobri que o amor verdadeiro cura todas as feridas, que a paciência e o carinho podem reconstruir qualquer coisa que tenha sido destruída. Voltamos da lua de mel e nos instalamos numa casinha que ele tinha comprado na periferia de Senhor do Bonfim. Era pequena, mas nossa, construída com muito amor e trabalho honesto. João Batista parou de viajar tanto e montou uma pequena transportadora na cidade, fazendo fretes regionais. Eu continuei dando aulas particulares, agora também ajudando na administração do negócio dele. Em 1965, 3 anos depois do casamento, nasceu nossa primeira filha, Maria Aparecida, batizada em homenagem à minha mãe. Foi um parto. Difícil. Mas quando segurei aquela menininha nos braços, senti que minha vida finalmente estava completa de verdade. João Batista chorou quando viu a filha, um homem grande e forte se derretendo diante de uma coisinha tão pequena e perfeita. 2 anos depois veio José Pedro, um menino sapeca que desde pequeno mostrou que tinha herdado a curiosidade da mãe e a determinação do pai. Em 1970, nasceu nossa caçula, Benedita Maria, uma bonequinha que completou nossa família. 3 filhos lindos, saudáveis, criados com muito amor e valores sólidos que aprendemos com nossos pais. Os anos passaram numa tranquilidade que eu nunca tinha conhecido antes na vida. João Batista foi o marido que toda mulher merece ter, companheiro, respeitoso, trabalhador, presente em todos os momentos importantes. Nunca levantou a voz para mim ou para as crianças, nunca bebeu além da conta, nunca deu motivo para ciúme ou desconfiança. Era um homem de palavra, de caráter, que me ensinou o que é amor de verdade. Com ele aprendi que casamento não é posse, é parceria, que amor não é domínio, é liberdade, que família se constrói com paciência, dedicação e muito carinho todos os dias. Vimos nossos filhos crescerem, se formarem, casarem, nos darem netos lindos. João Batista era um avô babão que estragava as crianças com mimos e presentes sempre que podia. Em 1995, aos 70 anos, João Batista começou a ter problemas de saúde. O
Coração, que sempre foi forte como um motor de caminhão, começou a dar sinais de cansaço. Os médicos disseram que eram anos de estrada, o estresse do trabalho pesado, a idade chegando inexoravelmente. Ele levou a notícia com a mesma serenidade com que enfrentava tudo na vida. Cuidei dele com todo o amor durante os últimos 10 anos de sua vida. Foram anos difíceis, vendo aquele homem forte ir perdendo as forças. Mas também foram anos preciosos, onde pudemos nos dedicar inteiramente um ao outro. Ele partiu numa manhã de abril de 2005, dormindo ao meu lado, sem dor, sem sofrimento, como sempre quis. A dor da perda foi imensa, mas não foi desesperadora como imaginei que seria. João Batista me deixou tantas lembranças boas, tanto amor acumulado durante 40 anos juntos, que não havia espaço para desespero. Senti saudade, claro. Uma saudade que dói no peito todos os dias, mas também senti gratidão imensa por ter vivido uma vida plena ao lado do homem mais maravilhoso que já existiu. Hoje, aos 86 anos, quando olho para trás, vejo uma vida cheia de lições importantes. Vejo a menina sonhadora que saiu da roça em busca de um futuro melhor. Vejo a moça ingênua que quase foi destruída pela maldade humana. Vejo a mulher corajosa que escolheu lutar pela própria dignidade. E vejo a esposa e mãe realizada que construiu uma família linda, baseada no amor verdadeiro. O coronel Edmundo morreu há 20 anos, levando seus segredos e sua maldade para o túmulo. A fazenda Santa Cruz foi vendida, dividida entre vários compradores. A família Almeida se espalhou pelo mundo, alguns tentando esquecer o passado sombrio, outros perpetuando tradições que deveriam ter morrido há muito tempo. Mas isso não me diz mais respeito. Aquele capítulo da minha vida está fechado para sempre. Mas a história não termina aqui, minha gente, porque a vida tem dessas voltas que a gente não espera. E aos 80 anos, eu ainda teria que enfrentar os fantasmas do passado uma última vez. Pulo quando ouvi aquele nome depois de tantos anos enterrado no passado. Sou eu mesma, respondi, convidando-a para entrar na sala. E você é quem, minha filha? Ela se apresentou como Letícia Almeida, bisneta do coronel Edmundo, filha de um dos netos que tinha crescido longe da fazenda, sem saber das tradições malditas da família. Dona Francisca, eu preciso falar com a senhora sobre a nossa família, sobre coisas terríveis que descobri há pouco tempo e que estão me destruindo por dentro. Preparei um café e nos sentamos na sala, enquanto o bebê dormia tranquilo no seu colo. Letícia me contou uma história que gelou meu sangue e me fez perceber que o demônio não tinha morrido com o coronel Edmundo. A tradição maldita dos Almeida não tinha sido enterrada com o patriarca. Tinha sido passada para o filho mais velho, depois para o neto, e estava sendo perpetuada até hoje em outros ramos da família. Meu marido é um Almeida distante, ela disse com lágrimas nos olhos. Quando nos casamos, eu não sabia de nada dessa história terrível. Na noite de núpcias, o avô dele apareceu no quarto e não precisou continuar. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Por que você não fugiu como eu fiz? Perguntei, segurando suas mãos que tremiam. Tentei, ela respondeu com desespero. Mas eles são muito mais organizados agora do que eram no seu tempo. Tem advogados, detetives, gente espalhada por toda parte. Quando tentei sair de casa com meu filho, me trouxeram de volta à força. Disseram que se eu falasse alguma coisa para alguém, iam tomar meu menino e eu nunca mais veria ele. Olhei para aquela criancinha inocente dormindo e senti uma raiva que não sentia há décadas. Letícia, minha filha, disse com toda a firmeza que ainda possuía aos 86 anos, você não pode continuar vivendo nessa situação. Isso é crime, é abuso, é uma barbaridade que precisa acabar de uma vez por todas. Ela balançou a cabeça desesperada. Dona Francisca, eu sei disso, mas não sei como sair dessa situação. Eles controlam tudo na minha vida. Dinheiro, documentos, contatos. E além de mim, tem outras mulheres da família passando pela mesma coisa. Naquele momento, entendi que minha luta não tinha terminado quando enfrentei o coronel Edmundo décadas atrás. Aquela praga tinha sobrevivido, se espalhado, continuado a destruir vidas inocentes. Quantas outras mulheres? Perguntei sentindo o sangue ferver. Pelo menos 6 que eu conheço, ela respondeu. Todas presas nessa teia de silêncio e medo.
Algumas já tentaram denunciar, mas os Almeida têm tanto poder e dinheiro que conseguem abafar tudo. Passei a noite inteira pensando no que fazer. Como uma velha de 86 anos poderia enfrentar uma família poderosa e organizada? Como ajudar aquelas mulheres que estavam vivendo o mesmo horror que eu tinha vivido décadas antes? Na manhã seguinte, liguei para minha filha Maria Aparecida, que era advogada em Minas Gerais, Salvador, e contei toda a situação. Aparecida ficou chocada ao saber que os Almeida continuavam com suas práticas abomináveis. Mãe, isso é caso para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Vamos acabar com essa família maldita de uma vez por todas. Juntas, elaboramos um plano. Eu voltaria a ser a testemunha principal, contando minha experiência de décadas atrás, enquanto Letícia e as outras mulheres denunciariam os crimes atuais. Não foi fácil convencer as outras vítimas a falarem. O medo estava tão enraizado que algumas preferiam continuar no silêncio a arriscar represálias. Mas aos poucos, com muita paciência e carinho, conseguimos formar um grupo de 8 mulheres dispostas a enfrentar os Almeida nos tribunais. Eram mulheres de idades diferentes, de várias gerações da família, todas carregando cicatrizes invisíveis daquela tradição maldita. O processo foi longo, doloroso, cheio de obstáculos. Os Almeida contrataram os melhores advogados do país. Tentaram intimidar as testemunhas, espalharam mentiras sobre nossa sanidade mental, ofereceram dinheiro para comprar nosso silêncio. Mas desta vez éramos muitas. Tínhamos provas, tínhamos o apoio da justiça moderna que não tolera mais esse tipo de barbárie. E principalmente tínhamos uma velha teimosa de 86 anos que não ia desistir enquanto tivesse fôlego nos pulmões. No ano passado, finalmente conseguimos a condenação. 4 homens da família Almeida foram presos por abuso, constrangimento ilegal e formação de organização criminosa. As propriedades foram confiscadas, os bens bloqueados. Mais importante que tudo, a tradição maldita foi exposta publicamente, destroçada para sempre. Quando a sentença foi lida no tribunal, olhei ao redor e vi aquelas mulheres corajosas chorando de alívio e gratidão. Letícia segurava o filho no colo, agora livre para criá-lo longe daquela maldição. Senti que tinha completado uma missão que começou naquela noite, terrível de 1960. Tinha levado mais de 60 anos, mas finalmente os Almeida tinham pagado por seus crimes. Hoje, aos 86 anos, posso dizer que vivi uma vida completa e cheia de propósito. Conheci o pior e o melhor da natureza humana. Fui vítima e sobrevivente. Sofri traições profundas e encontrei amores verdadeiros. Criei filhos maravilhosos. Vi netos crescerem. Acompanhei bisnetos dando os primeiros passos. Ajudei outras mulheres a se libertarem das mesmas correntes que um dia me prenderam. Se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada, é que a vida sempre nos dá oportunidades de recomeçar. Não importa quantos anos você tem, quanta dor carrega no peito, sempre é possível escrever um novo capítulo. Eu comecei como uma menina sonhadora do interior. Virei uma moça quase destruída por homens cruéis, me transformei numa mulher que lutou pela própria dignidade, me tornei esposa e mãe realizada, e terminei como uma guerreira que ajudou outras mulheres a se libertarem. Minha história não é só minha. É de todas as mulheres que já sofreram abuso, que já foram tratadas como objetos, que já tiveram que lutar pelo direito básico de serem respeitadas. É de todas que encontraram forças para recomeçar, para amar de novo, para construir famílias baseadas no respeito mútuo. É de todas que nunca desistiram de acreditar que a vida pode ser melhor. Para você que me acompanhou até aqui, que ouviu minha história completa com o coração aberto, quero deixar algumas palavras finais que saem do fundo da minha alma. Primeiro, nunca aceite ser tratada como propriedade de ninguém. Sua dignidade não tem preço, não é negociável. Seu corpo é seu, sua vida é sua, suas escolhas são suas. Segundo, não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário. A felicidade verdadeira está sempre esperando uma nova chance para florescer. Terceiro, use sua voz para ajudar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Nossa luta só termina quando todas estiverem livres das correntes que as prendem.
Se essa história tocou seu coração, se ela te deu forças para enfrentar seus próprios demônios, se ela te ensinou alguma coisa sobre coragem e superação, então minha missão nesta vida está cumprida com muito amor. Eu fico muito feliz de ter dividido essa jornada com você que está aí me ouvindo. Cada pessoa que se inscreve neste canal está ajudando essas palavras a chegarem a quem mais precisa ouvir. É assim que construímos uma rede de apoio, uma comunidade de gente que se importa de verdade. Compartilhe essas palavras com outras pessoas que precisam ouvi-las, porque às vezes uma história de superação pode mudar uma vida inteira. Conte aqui nos comentários sua própria história, suas lutas, suas vitórias. Esta comunidade está aqui para acolher, para apoiar, para celebrar cada conquista. Me diga também o que você aprendeu com minha jornada, como ela tocou seu coração. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais merecedora de amor e respeito do que pensa. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Sua história pode ter começado com dor, mas você tem o poder de escrever um final feliz. Eu sou a prova viva disso. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que Nossa Senhora as proteja em todos os caminhos, e que vocês encontrem a coragem que precisam para viver a vida que merecem. Esta vovó aqui vai continuar torcendo por vocês, acreditando em vocês, mandando energias positivas através dessa telinha para onde quer que estejam. Um abraço apertado no coração de cada uma, com todo o carinho desta velha guerreira que nunca desistiu de lutar por um mundo melhor para todas nós.